Exato, né? Exato, e você vai ver, assim, a história que você contou, ela tem vários spin-offs que a gente pode fazer na conversa, né? Primeiro até, assim, o, o, o hippie, em certa medida, dessa geração, acaba sendo os caras que você está buscando, porque a contracultura dessa geração é a negação dialética da cultura anterior, Exatamente. né? E é muito interessante, porque se a gente olha a seguinte coisa, o boomer, ele ele vive o movimento hippie como negação, né, enquanto contracultura, da geração mais conformista da história, que era a geração anterior, que é a geração silenciosa. Aí você tem a geração X, que ela, não, vou trabalhar muito, a geração que quer ganhar grana e se profissionalizar, que teve os IUPs e tal. A geração X, ela nega, né, demais dialeticamente isso. Aí vem o Millennial, e o Millennial, que é a minha geração, é que ele olha e fala assim, bom, eu quero negar o cara da X, eu vou buscar a autenticidade que não existe mais no meu tempo, igual a geração dos boomers fizeram, a geração hippie. E a geração Z, que é uma geração que já nasce cheia de problemas, ela olha e nega, ela olha para a geração millennial e essa coisa meio hedonista, festeira, que foi pintado como um símbolo de vida e sucesso da geração, e fala, não, calma aí, isso não se encaixa. Então a tua resposta é a resposta dialética para o problema geracional. E é uma resposta dialética correta. Porque se a gente olha, vamos dizer, um fluxo de hedonismo versus autoconstrução, naturalmente o hedonismo é como se fosse um relaxo espiritual, uma forma de, sei lá, de você fruir os prazeres, e às vezes até com uma coisa mística interessante, que eu não nego, acho que tem coisa muito interessante que acontece nesse processo, mas dito isso, materialmente e talvez em termos não só de saúde mental, mas de construção de vida inferior, né? E eu acho que acaba tem suas consequências. E a gente junta isso com essa questão agora do momento, né, e até voltando para o começo da entrevista, aí eu olho, por exemplo, a gente falando o problema da geração Z e o desejo dela por construir algo. É uma geração que está falando, e o que você também está pregando, e acho que isso ressoa muito, é sobre construção. É sobre botar, sabe, os tijolinhos corretos, os lugares corretos, e você ficar bem com a construção e estabelecendo o senso de hierarquia, senso do que é prioridade na tua vida, e senso do que deve ser feito. Isso tem um efeito muito bizarramente positivo. Tem um. Aí são minhas paradas esotéricas, tá? Assim, mas eu gosto. Tem um autor que chama Georges Dumézil, ele é um autor francês, é um filólogo, ele fala de mitologia comparada, e uma das coisas legais que ele fala num dos livros, chama Mitra Varuna, ele explica assim, que a construção na mitologia dos povos indo-europeus, a construção dos tempos e os mitos ligados ao tempo se dava assim: ordem, caos. Ordem, ordem. E o caos é um fato gerador. O caos é um elemento, né? O caos ou os momentos hedonistas são momentos geradores, são momentos em que você questiona tudo, né? E aí daquilo vai ser algo novo. E um dos problemas, talvez, da contemporaneidade, em que a gente não tem mais escassez de produtos, de comida, né? A escassez hoje diminui cada vez mais, é que antes de você ter, né, ordem, caos, por exemplo, o carnaval, a antiga Saturnália dos romanos, era um momento de caos, né, todo um processo de ordem. Então, você tinha que ter um momento de caos específico em que se invertia o poder, o rei Momo como, né, o homem comum que vira o rei, essas inversões, a quebra da moral e tal. Hoje a gente vive assim, caos, ordem, caos. E isso não dá para ver. E boa parte da discussão política hoje se dá por conta disso, porque se sente que tá tudo invertido, tá tudo amalucado. E isso gera dano para as pessoas. Eu conheço o reservatório de dopamina, eu conheço alguns fãs teus, inclusive trabalham aqui. O seu clube da luta, seu exército silencioso. Exatamente. Então, A gente tá em cara, isso todos os está lugares. acontecendo. E eu acho que a gente tem que tomar uma posição sobre a construção, sobre a autoconstrução e a construção do mundo ao teu redor. Quando eu levo o discurso da favela, né? A favela como esse elemento de caos. Quando a gente fala, pô, a favela é legal, cara, a favela não é legal. A favela é um elemento, é uma construção caótica, que não tem como estar assim, ela vai gerar externalidades caóticas, aquela teoria da janela quebrada, você vê tudo quebrado ao teu redor, a tua formação de hierarquia de valor vai se dar tudo errado tá errado lá na favela. Vamos botar uma ordem, vamos harmonizar a cabeça da galera, vamos desconstruir a favela, vamos. E aí quem vem defender, não, a favela como um conceito, a favela como uma resposta, é justamente a galera com essa mentalidade hedonista. E você acha que, aproveitando esse termo, você acha que
o pessoal que... essa operação que teve no Rio de Janeiro agora, publicamente, é porque eu não consigo avaliar, até porque eu tô cada vez mais ausente das redes sociais, mas você acha que... Eu tive filho agora, né, cara? Então é momentos que a gente quer aproveitar outras paradas. Você acha que a galera tá com aprovação pública? Se você tivesse que chutar um dado aí em porcentagens, quanto você acha que é aprovação e reprovação? No debate público, que não é a aprovação pública, tá meio a meio, debate. Porque a esquerda tá inteira mobilizada. Na opinião pública, as pessoas estão favoráveis. Então, na opinião pública, as pessoas estão bem favoráveis. Agora, o debate tá, vamos dizer, realmente assim, sorte que você tá aí fora, porque aqui dentro tá um pega pra capar. Saquei. Tiro, porrada e bomba. Então, de uma maneira muito geral, quando você, dentro dessa tua ideia de caos, ordem, etc., quando você traz um pouco de ordem, na tua análise, a opinião pública, ela se relaxa, ela gosta. A opinião pública está desesperada por ordem no Brasil. Desesperada por ordem. E mesmo as pessoas que às vezes elas não expressam ordem na vida delas, elas querem alguém que as ordene. Não estou aqui, as pessoas mais humildes, mesmo as pessoas que moram na favela, elas procuram a igreja. Por que elas estão procurando a igreja? Elas estão procurando um ordenamento. Elas estão precisando de ordem, me ordene. É uma vontade interna desesperada, é um grito por ordenamento. E é por isso que eu me preocupo muito com certas denominações evangélicas que chegam nessas pessoas, estão procurando ordenamento, e o cara me dê seu dinheiro. Pô, isso é horrível, porque o papel de uma boa igreja em ordenar pessoas que estão vivendo em um ambiente de caos é muito positivo quando bem feito. Imagina, um rapaz, né, aquelas estatísticas que mostram, tem uma pesquisa da GV de 2007, o rapaz que vai parar na FEBEM, 80% dos casos ele não tem a figura paterna. Aí quando pega, e a figura materna não incide tanto. E não tem nenhum dos dois. Um pouco. O maior problema é a figura paterna, a ausência da figura paterna. Então o cara, a ausência da figura paterna num ambiente conturbado, caótico, morando numa favela, tudo que esse cara precisa de ordenação. E a figura masculina com a autoridade, pra gente entender, né? Que é esse elemento ordenador, a mulher talvez sendo pensada como a natureza e o homem como a força, a ideia que ordena o caos, é necessário. Então, ou seja, o que tá precisando da questão da segurança, a questão dos brasileiros perdidos no mundo também tomado por redes sociais, ou seja, o caos aumenta, o elemento masculino ordenador e hierárquico precisa chegar para contrabalancear. Porque aqui, em especial, mais do que qualquer outro lugar, talvez em todo o dito Ocidente, que a gente nem sabe sobre o Ocidente, aqui precisa de ordenamento, aqui precisa desse elemento. E as pessoas, às vezes, elas não sabem articular isso, mas é o que elas querem. Elas precisam disso. Renan, deixa suas redes aí, cara. Como é que a galera consegue te acompanhar? Cara, em todas as redes eu sou o Renan Santos MBL. Então, no X, no Instagram, em todos os lugares, né? É só me procurar, Renan Santos MBL, e tô lá falando minhas coisas. Eu gosto muito do X, é o que eu mais escrevo, mais produzo conteúdo, mas tem muitos vídeos diários no Instagram. E eu preciso crescer o Instagram, porque supostamente, sendo candidato à presidência da República, eu preciso ter muitos seguidores. Pois então, cara. E aí, você vai fazer isso mesmo? Vai encarar essa? É o que todo mundo no time quer. Eu gosto da posição que eu tenho. Eu gosto dessa posição mais de CEO da organização. Acho que você deve ter reparado. Eu falei aqui muito mais como administrador da tese do time do que como um candidato. E eu fico mais à vontade nessa posição. Mas eu também gosto de imaginar isto sendo feito num país. Eu tenho minhas ideias e as pessoas, naturalmente, no universo do MBL, há um following nisso. E se é pra ser, então eu vou fazer o melhor que eu posso. E, cara, você vai estar numa posição nos debates um pouco confortável, porque você vai poder xingar os dois lados hegemônicos, né? Sim. Não vai precisar pagar pedágio pra nenhum deles. Vai ser uma delícia. nenhuma. Tô só anotando lá o que eles estão fazendo. Renan, obrigado demais, cara. Valeu pelo seu tempo aí. Putz, tinha um monte de pergunta pra fazer ainda. Mais pra frente a gente faz mais um episódio aí. Não, por favor, me chame de novo, foi maravilhosa a conversa. Estou pedindo, estou implorando uma segunda vez. Vou chamar. Galera, deixe seu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com as pessoas que você acha que tem interesse. E nós nos vemos no próximo episódio. Valeu.